Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler o texto do verso de número 1 até o verso de número 18. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, melhor dizendo, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais partícipes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, verso número 18. E nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar aqui entre nós, um pouquinho a respeito desse verso que nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí o complemento desse verso, né, que nós deixamos no ar, que é o verso 19, justamente, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedindo a Ele o direcionamento. Senhor Deus, agora que nós queremos iniciar o estudo dessa noite, te pedimos graça. Pedimos que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, abrindo os nossos olhos, iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua verdade. O Senhor bem sabe, ó Pai, que nós, por si, apenas sendo, ó Deus, humanos, pessoas aqui reunidas fisicamente nesta noite, nós poderíamos perfeitamente, ó Deus, falar aqui entre nós uma série de conhecimentos humanos, mas não é isso o nosso desejo. Nosso desejo, ó Pai, é que o Senhor nos transmita a mensagem para a qual o Senhor já pré-ordenou que nós viéssemos aqui então nessa noite, e pela Tua vontade o Senhor nos moveu para que aqui estivéssemos. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar esses momentos em que nós nos encontramos aqui na Tua casa, para que nós possamos receber de Ti o crescimento espiritual que nós necessitamos, e sermos então aprimorados, ó Pai, neste nosso processo de santificação, dia após dia,
É assim que falamos contigo, humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, o texto é um texto de palavras simples, né? Que não traz nenhum grande segredo, nenhuma grande interpretação, para que possamos entender esses versos, né, que nós lemos, né, o verso de número 18 e o verso de número 19, já já a gente avança um pouquinho mais no verso de número 20, mas eu inicio dizendo, perguntando aos irmãos assim: o que significa encher-se do Espírito? O que é encher do Espírito? Como é que a gente pode entender uma proposta de estarmos cheios de uma coisa que não é física, na verdade, né? Não é como tal qual nós poderíamos dizer assim: se bebêssemos agora uns 3 litros d'água, né? Assim, gole após gole, fatalmente nenhum de nós aqui ousaria dizer ao final dessa tarefa que não estava cheio da água, né, ingerida. E assim, qualquer substância fisicamente que nós pudéssemos ingerir, pudéssemos tomar ou comer, esta substância física, ela teria esse poder de nos encher. Mas como é que nós podemos visualizar essa característica, esse aspecto que Paulo propõe de nos enchermos do Espírito? Pois bem, a primeira reflexão que a gente precisa fazer a respeito dessa proposta é que, o Espírito Santo é uma pessoa. E sendo o Espírito Santo uma pessoa, nos traz um complicador, né? Porque, sendo ele Espírito, como nos encher de algo que é espiritual? E sendo ele uma pessoa, como nós poderíamos nos encher do próprio Deus, que é o Espírito Santo? Ele é um dos componentes, né, uma pessoa da Trindade bendita e santa, e tem o seu papel distinto, né, tem a sua atuação distinta da atuação de Jesus Cristo e da atuação de Deus Pai, mas os três são um Deus, se constituem apenas um Deus, né? Daí a doutrina da Trindade. Mas não é esse o nosso objetivo, falar sobre a doutrina da Trindade, e eu quero então, para nos ajudar a lançar luz nesse entendimento de como se encher do Espírito, eu quero que os irmãos pensem justamente no oposto que Paulo propõe nesses versos, porque ele fala: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com o vinho. Então são antônimos essa proposta que Paulo faz, né? O encher-se do Espírito e embriagar-se com o vinho são antônimos, são opostos entre si. Reflita comigo na seguinte questão: você já topou com algum homem ou mulher que seja, alguma pessoa embriagada na sua frente? Certamente que sim, né? Todos nós já topamos, né, com uma pessoa tomada pelo álcool, né, alterada em seu senso, em seu juízo pelo álcool. Como é que é essa situação? Você encontra aquela pessoa, como alguns gostam de dizer, né? Tem um dito popular, por assim dizer, que diz que bêbado é chato, né? Já ouviram falar isso? Certamente que sim. Qual é as características dessa situação? A primeira característica que a gente poderia nomear é que você está conversando, às vezes, com alguém, mas você não quer conversar com ele. Não é assim, sabe, agradável. Não é agradável por quê? Não é agradável porque a pessoa que está tomada pelo álcool, totalmente alterada em seu senso, em seu juízo, ela diz muita bobagem. E ela interpreta as coisas de forma errônea, né? E via de regra, acaba dando encrenca, né? Acaba dando problema, uma relação, um momento de conversa com uma pessoa embriagada. Porque se você
fala para ele qualquer coisa, não importa se é agradável ou não é agradável, mas ele pode, do nada, se transtornar e se sentir ofendido e querer partir finalmente para as vias de fato. Então, é algo assim meio desconcertante, uma situação que eu não sei qual o procedimento dos irmãos, mas é uma situação que nós buscamos fugir dela. Nós não queremos essa situação, não queremos enfrentar, passar por essa situação. Uma outra percepção que a gente pode buscar aí nessa situação hipotética, né, exemplificada aqui, é que a gente não suporta o mau cheiro. É ou não é? Aí tá lá e o cara chega, e é curioso, né? Porque a pessoa, quando ela está embriagada, ela quer falar pertinhozinho de você, né? Ela não guarda a distância, ela quer falar ali bem face a face mesmo, né? Isso nos traz um outro incômodo, que é o incômodo ali, do hálito, né? Da pessoa que está nessa situação de embriaguez. Uma outra percepção que a gente deve refletir a respeito dessa situação também é o fato da falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio leva a pessoa embriagada a andar apoiando-se, né? E quando a gente está nessa interlocução, o que acontece? Ele quer ficar te segurando, né? Quer ficar apoiado em você, te segurando, segura o braço, e põe a mão no ombro e abraça, né? E são características próprias dessa situação. Pois bem, irmãos, Paulo ele vai trazer aqui uma reflexão para nós a respeito desse confronto. Quando a pessoa se embriaga, ela liberalmente se dispõe a tomar uma bebida alcoólica qualquer que seja, em um local qualquer que seja num bar, seja em casa, seja num parque ou num clube, ela se dispõe liberalmente àquela atividade. E ela acha aquela atividade, né? Toda pessoa que consome bebida alcoólica, ela tem uma característica que é de se vangloriar pelo seu feito, né? Já diz as formas, né, da pessoa falar a respeito disso, já começa com algo do tipo: tomei todas ontem, me acabei, fiquei doidão, né? E palavreados dessa ordem aí. Mas essa liberalidade da pessoa ir lá e tomar essa bebida alcoólica, se dispor a fazer isso, e faz por vontade própria, entrega a sua razão, entrega o seu viver, literalmente, entrega a sua própria segurança a esse consumo de uma bebida alcoólica qualquer, que lhe tire o juízo, lhe tire o senso, lhe tire a razão, lhe tire o freio da boca, né? Fala o que bem entende, fala o que dá na telha, e como dizem, né? É como que é tomar coragem, né? Quando está são, não tem toda aquela coragem de falar, de fazer e acontecer, como às vezes encontra num copo, né? Quero avisar os irmãos que isso aqui é água, tá? Vocês viram que o irmão Vinícius trouxe, é água, tá? Mas é justamente por usar esse exemplo que Paulo já começa a abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos perceber que, assim como a pessoa que resolve se embriagar, ela se entrega liberalmente numa atitude de seja o que Deus quiser, né? Porque o embriagado ele pode ser atropelado na travessia de uma rua dessa. Ele pode cair, bater a sua cabeça e terminar ali a sua vida. Então, diversas situações podem lhe sobrevir naqueles momentos em que ele está fora de si, sob o controle do elemento alcoólico, né, ali em seu sangue. E ele faz isso com alegria e com disposição, e não faz isso só uma vez. Vias de regra, ele faz isso hoje, ele faz isso amanhã, ele faz isso fim de semana, ele faz isso no outro fim de semana, e leva o resto da sua vida nesse tipo de prática, sempre se entregando liberalmente.
curioso pensar sobre isso, irmãos, porque ah, os crentes, os cristãos, né, da nossa geração, eles não fazem a mesma coisa em relação ao Espírito. Nós temos algumas amarras que por vezes nos impedem de nós nos entregarmos liberalmente para assim, sabe, como eu bem disse ainda há pouco, seja o que Deus quiser. Estou entregue nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como o álcool domina aquele que se embriaga, o Espírito Santo agora, doravante, ele domina a minha vida. A minha vontade eu coloco nas mãos dele, que é Deus. A direção da minha vida eu coloco nas mãos dele, que é Deus. As orientações, o que eu devo falar, o que eu devo apreciar, aquilo que eu devo ou não fazer, eu deixo à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele possa dominar, então, completamente a minha vida num estado de preenchimento, de enchimento completo do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. E aqui vem uma grande diferença. Porque o álcool não é uma pessoa. O álcool que Paulo está usando aqui nessa ilustração é um objeto qualquer que não tem vontade própria e que em si mesmo não traz mal algum. Em si mesmo, não. Aonde é que está o mal? O mal está no fato de que a pessoa que se embriaga, ele se libera. Ele dá vazão às suas vontades, ele dá vazão a tudo que na verdade ele é, que está nele. Se ele desanda a falar impropérios, palavrões e toda sorte de bobagem, isso está nele. Como a palavra nos diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. E o álcool, ele libera então essa chave, e Paulo vai chamar a atenção disso, né? Que nós somos tomados pelos nossos próprios pecados, e o álcool então ele libera. Porque quando o cara está alterado, né? Ele compra briga com quem quer que seja. Não importa o tamanho do adversário. Ele está montado na coragem, né? Quando ele está alterado, ele não tem fronteiras, né? Não tem aquela coisa assim de falar assim, não está aqui a irmã Laura, vamos respeitar, porque ela é esposa do nosso irmão Vinícius, então vamos respeitar. Não tem essas travas morais, né? E Paulo vai falar justamente de que o ato de nós nos enchermos do Espírito, estarmos sob o domínio do Espírito, é diferente daquele que se embriaga, porque uma vez que nós estamos sob domínio do Espírito, o Espírito nos dirige e nos governa. Nós não estamos mais estando no Espírito, não estamos mais entregues a nós mesmos. Estamos entregues a Deus e à sua vontade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para uma coisa que eu achei muito interessante e muito oportuna para essa ocasião, né? Porque Paulo nos sinaliza para que nós, uma ordem, um imperativo, que nós precisamos nos encher do Espírito. E não nos enchermos do Espírito, presta bastante atenção, olha só, não nos enchermos do Espírito é pecado. Nós não nos enchermos, não buscarmos estarmos sob o controle do Espírito, deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus e sob a vontade de Deus, é pecado. Mas Paulo vai falar lá, abra aí a sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo. Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32. Não perde o capítulo 5 aí, não. Efésios 4, 31 e 32. Alguém pode ler aí para mim, por favor? É, 4, 31 e 32.
Os irmãos notaram uma coisa aí? Paulo vem trazendo uma lista, né? Paulo fala: longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia. Olha só, veja se esses não são requisitos próprios do nosso ser que é pecador. Cólera, ira, malícia, né? Gritaria, ou seja, né? Extravasar aquele momento de ira, de cólera. E aí Paulo vai dizer, da mesma forma que ele faz, o mesmo processo que ele usa aqui nos versos, né, 31 e 32 do capítulo 4, essa mesma disposição que ele vai usar no capítulo 5, versos 18, 9 e 20. De um lado ele desenha o pecador, e do outro lado ele desenha o que é ser cheio do Espírito. Então vamos lá olhar agora com essa visão. Ser cheio do Espírito, meus irmãos, é ser benigno, é ser compassivo, é ser perdoador dos outros, dos irmãos, e agir como Deus que nos perdoou em Cristo Jesus. Olha só. Paulo vai fazer uma demonstração de que quando nós pensamos, né, de uma forma etérea, de uma forma assim, não palpável, sobre o que seria enchermos-nos do Espírito, nós podemos pensar de uma forma mais palpável. Encher do Espírito é ter à nossa disposição, atuante em nosso ser, vivendo desta forma todos os dias, de maneira que apareçam e que resplandeçam em nós os frutos do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Então, como é que eu me encho do Espírito? É praticando as obras concernentes e que são tipicamente frutos do Espírito. Meus irmãos, é muito importante nós refletirmos a respeito disso, e eis a razão porque Deus me chamou a atenção para que nós pudéssemos estar falando sobre isso hoje, e dizendo para os amados irmãos o seguinte: olha, enchermos-nos do Espírito é uma obrigação que os crentes hoje em dia têm deixado de lado, têm aberto mão. E quando nós abrimos mão de nos enchermos do Espírito, uma coisa muito ruim acontece. Porque a ausência do Espírito implica automaticamente em sermos dominados pelos nossos próprios pecados. É simples assim, irmão. Ou o Espírito Santo está no controle, ou então os nossos pecados estarão no controle. E nós fatalmente estaremos dando vazão a esses pecados justamente pela falta desse domínio próprio, pela falta desses frutos tipicamente do Espírito em nós. Havendo frutos do Espírito, não há lugar para uma vida em pecado. Não havendo frutos do Espírito, não havendo este enchimento do Espírito, nós damos lugar a esses frutos, né? Frutos tipicamente pecaminosos e que habitam em nós e que tenazmente nos assediam todos os dias. Mas seguindo mais adiante aí, eu quero que os irmãos pensem comigo o seguinte, reflitam. É necessário que haja uma ruptura. É necessário que haja um dizer não aos nossos próprios desejos carnais e um dizer sim à vontade de Deus e a esse domínio bendito de Deus sobre nossas vidas, quebrando então o controle daquilo que antes, outrora, quando nós éramos o velho homem, nos dominava. O problema, e isso é muito grave, nós vemos nas igrejas muitos irmãos,
não apenas pensando de uma forma local, mas pensando de uma forma generalizada, nós vemos na cristandade hoje em dia uma cristandade enfraquecida espiritualmente, indisposta espiritualmente, antes experimentando aquilo que nós consideramos haver de melhor nos dois mundos. Eu quero as riquezas desse mundo, mas também quero o céu. Eu quero aproveitar dos prazeres que esse mundo me reserva, mas eu também quero a minha paz e a minha vida e a minha comunhão assegurada com Deus, porque nisso eu entendo que habita a minha eternidade. E então, vivendo desta forma, né, como diz um parafrasear aí bem antigo, né, crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, né? Domingo, 19 horas eu sou crente. Domingo, 9 horas da manhã, eu sou crente. Quarta-feira, às 20 horas, eu sou crente. Sexta-feira, às 20 horas, eu sou crente. Mas fora esses horários mais específicos, eu levo a minha vida de uma maneira indiferente à ordem de Deus, registrada por Paulo, de que nós precisamos estar cheios do Espírito. E, meus irmãos, enchermos-nos do Espírito, como a ordem propriamente diz, né, literalmente, enchei-vos, essa ordem exige ação. Não pode ser uma ordem entendida com inércia, comodismo. Exige ação, e toda ação, meus irmãos, ela dá algum tipo de trabalho, algum nível de trabalho. Toda ação, repito, ela se traduz em algum nível de trabalho. Por exemplo, Vinícius me trouxe aqui um copo d'água. Ele teve que se levantar do seu lugar, caminhar até a torneira, sacar um copo, né, da pilha que está lá, encher de água, caminhar devagarzinho, com cuidado para não sair derramando tudo e colocar o copo d'água aqui. Deu um nível de trabalho. Não foi, né, Vinícius? Poucos aqui vão se lembrar disso, né? Não foi uma sacudidela de nariz, né? Da Feiticeira, né? Uma série muito antiga. Não foi simplesmente um passe de mágica. Deu trabalho. E eu digo mais. Deu trabalho construir isso aqui, não deu, Célio? Né? Muito trabalho, muitas horas e horas de trabalho, muito suor. Eu volto e meio umas marteladas aqui ali num dedo, né? Umas farpas na mão, né, de madeira. Deu muito trabalho. Mas está aqui. Mas foi necessário primeiro passar pelo trabalho. Amado irmão, uma segunda coisa que eu quero que você leve no seu coração, a primeira dela é como se encher do Espírito. Através da exploração dos frutos do Espírito sob o domínio do Espírito Santo. A segunda coisa que você precisa levar no seu coração é de que ser cheio do Espírito exige de você uma atitude de trabalho. Não é sentado, parado, assistindo televisão, ou levando a sua vida cotidiana, né, nos seus afazeres diários. Não é dessa forma que você vai alcançar o status de ser cheio do Espírito. Vai exigir de você trabalho. Trabalho em conhecer quais são esses frutos do Espírito. Trabalho em conhecer quais são os frutos que não são do Espírito, para que você possa abandoná-los, possa abrir mão deles. Vai dar trabalho para você estar em comunhão com Deus através de uma vida de oração, vai dar trabalho. Vai gastar tempo, vai levar um devido tempo, até que finalmente você esteja edificado espiritualmente. Tá tudo muito pertinho aí, tá tudo muito pertinho.
Dá uma olhadinha aí, está bem do lado, Efésios 4, 22 a 24. Eu vou fazer a leitura, acompanha aí. Efésios 4, 22 a 24. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Me perdi aqui. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só. Dá trabalho. O que é preciso? É preciso que você se despoje do velho homem, ou seja, abandone, abra mão, larga num canto qualquer, jogado para lá, longe de você, abandonado, aquele velho homem que se guiava e que era conduzido segundo as concupiscências do engano, ou seja, os seus desejos carnais enganosos, que pareciam no momento bons, pareciam num dado momento agradáveis, mas que na verdade não passam de engano. E aí você não apenas larga, agora você pega uma nova capa. Aquela capa do velho homem abandona. Mas agora você vai ter o trabalho de vestir a nova capa de um novo homem que é renovado no espírito, um novo homem que tem um entendimento mudado, um novo homem que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só, quanto trabalho, quanta dificuldade a gente tem que superar, enfrentar, romper, para alcançarmos os sermos cheios do Espírito. Lembrando que não fazer essas coisas é não ser cheio do Espírito, e não ser cheio do Espírito implica em estar vivendo em pecado. Quantos crentes levam as suas vidas, então, vivendo em pecado, por não tomarem uma atitude nesse sentido aí. Mas seguindo mais adiante, meus irmãos, as implicações da ordem de enchermos do Espírito. Quando nós percebemos essa expressão, enchermos-nos do Espírito, nós vamos ver que nós não estamos diante de uma opção. Não é uma livre escolha tua. A frase ela está no sentido imperativo, e ela traz outros argumentos, né, no gerúndio. Volta os seus olhos aí para Efésios 5. Agora vamos ler aí em conjunto que eu digo ligados, né? Eu vou ler aí, os irmãos acompanhem. Efésios 5, 19 e 20. 19, 20 e 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, ele fala, falando, ele diz, entoando, ele diz, louvando, dando e sujeitando. Esses verbos, meus irmãos, colocados aí no gerúndio, eles trazem uma propriedade muito interessante para que nós possamos refletir a respeito da vida cristã. A nossa vida cristã, a conversão, ela se dá em algum momento do nosso viver. Uma vez convertidos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas é aí que inicia. Não é aí que termina. Porque muita gente vive assim da seguinte forma:
Não, aquele dia tal, assim, assim, tal hora, o pregador terminou a sua mensagem, e eu entendi a mensagem, e eu fui lá na frente, e eu procurei o pastor e disse que agora eu queria ser crente. E aí, então, daquele dia em diante, eu passei a ser chamado de irmão pelos da comunidade, e então, está tudo resolvido. Mas continua levando a sua vida regular lá fora, sem grandes mudanças e sem grandes avanços. E daí eu quero dizer o seguinte: é importante enfatizar que o Espírito Santo, ele é aquele que nos preenche, mas ele também é o agente que revela o crente que nós podemos ser em nossa vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito para que nós possamos desenvolver e alcançar todo o nosso potencial, toda a possibilidade que Deus concede a cada um de nós, para que nós não sejamos assim, sabe, acanhados, amarrados, para que nós não sejamos confrontados pela nossa própria indisposição ou vergonha, para que nós possamos ter intrepidez, viver uma vida de fato verdadeiramente espiritual. É preciso entender que o Espírito Santo, ele não apenas nos preenche, mas ele é aquele que nos conduz, ele é o agente que nos leva ao nosso desenvolvimento de todo o potencial espiritual que eu e você podemos ter diante de Deus, para sermos instrumentos perfeitos, afiados, instrumentos dignos da operação divina, não por mérito nosso, mas por este selo que é o Espírito em nossa vida. Nunca por mérito nosso, nunca. Olha só, tem muita gente que não percebeu ainda o seguinte: você sabia que isso entristece o coração de Deus quando nós não desenvolvemos os dons que Ele nos deu para que nós possamos desenvolver, e o desenvolvimento desses dons significam progresso para o reino de Deus, progresso para a vida da igreja, significam auxílio ao necessitado. E isso em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando eu desperdiço o dom de Deus que há em mim, eu estou vivendo em pecado, estou entristecendo este espírito, que eu não devo entristecer. Lembre-se, ele é uma pessoa. Então, quando eu poderia, sabe, conhecer muito mais da Bíblia e eu não avanço nisso, eu estou tolhendo, eu estou sendo uma barreira, um empecilho para o desenvolvimento dos dons espirituais que poderiam estar sendo operados através da minha vida. Pessoas ficam sem resposta, eu fico sem resposta. Pessoas caminham de forma desordenada porque você não tinha a luz para lançar diante dos olhos delas para que elas vejam. E, meus irmãos, eu vejo isso, assim, de uma forma, sabe, muito temerária, uma forma, sabe, muito preocupante, porque não é correto, não é aceitável diante de Deus que nós desperdicemos todo esse potencial que Ele coloca em cada um de nós. Eu não estou me referindo apenas, de repente, a você aprender a cantar, ou aprender a tocar um instrumento, aprender a pregar, não estou me referindo a isso. Estou me referindo a toda a atividade da vida humana, tanto em nível espiritual como em nível cotidiano. Você ser o melhor empregado que você pode ser, porque está sob a condução do Espírito Santo de Deus. Você ser o melhor estudante que você pode ser, porque está sob a condução do Espírito Santo de Deus. Você ser o melhor
marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor avô, porque está sob a condução do Santo Espírito de Deus, desenvolvendo os potenciais que Deus lhe concede para ser uma pessoa cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o coração de Deus. Mas mais que isso, meus irmãos, verdadeiramente é importante que fique claro que quando Paulo fala a respeito dessas coisas, ele não fala de uma energia, ele não fala de um poder que nós podemos manipular. Pelo contrário, ele fala a respeito de um poder que nos move. Esse poder é aquele que nos conduz, é o poder que nos mantém no caminho, é o poder que nos preserva a vida, é o poder que, olha bem para mim, é o poder que nos livra de nós mesmos. Quando Paulo pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? É o Espírito Santo. Somente Ele pode ter tal atuação em nosso viver. Essa ordem de enchermos-nos do Espírito é uma ordem para todo cristão, do mais novo convertido até o mais experiente. É uma ordem para todo cristão. Não é uma ordem que tem data definida de início dentro da carreira cristã e tampouco tem data de fim dentro da carreira cristã. Ela é uma ordem perene e que abrange toda a nossa existência aqui na face dessa terra. Não há tempo de descanso, não há tempo de pausa, não. Ontem eu já me enchi bastante do Espírito, hoje não, hoje eu vou levar minha vida com mais tranquilidade aqui. Esse negócio de ficar buscando a presença de Deus, esse negócio de ficar nesse tempo todo gasto em oração, em leitura e meditação, não, eu vou dar um tempo nisso daí. Tem que ser uma coisa constante. Tem que ser uma constância na nossa vida, todos os dias, buscar a presença de Deus, buscar a luz que ilumina a nossa vida neste movimento perene de estar cheio do Espírito. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: é por meio do Espírito Santo de Deus que a palavra nos transforma. É por meio do Espírito Santo de Deus que a palavra nos orienta e controla e nos santifica. E, inclusive, diante de tudo isso, nós podemos afirmar com toda a certeza de que a expressão máxima de alegria ao coração de Deus que nós podemos realizar no nosso viver, preste atenção nisso, leve isso para casa. A expressão máxima que nós podemos manifestar diante de Deus para alegrar o coração de Deus a respeito de nós é viver esse esforço constante de buscar estar cheio do Espírito, não dando lugar à carne em momento algum do nosso viver. Queira Deus que assim seja. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Uma palavra, ó Deus, de tamanha simplicidade, mas ao mesmo tempo de tamanha relevância para o nosso viver. Abençoe-nos, ó Deus, porque o Senhor bem conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós, por vezes, deixamos de viver esta verdade, de buscar, ó Deus, esta característica de estarmos dominados e cheios por completo do Teu Santo Espírito. Abençoe a Tua igreja, para que a Tua igreja se alerte, possa estar desperta à necessidade que nós temos, ó Deus, de transbordarmos deste Teu controle sobre as nossas vidas. É muito importante, ó Deus, para nós que o Senhor viva, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Que nós possamos, ó Deus, na verdade, ter a mente de Cristo,
viver da forma que agrada aos teus olhos e ao teu coração, buscando sempre, ó Deus, satisfazer a tua vontade, que é que nós venhamos a estar cheios. Abençoa-nos, ó Deus, em Cristo Jesus, para que o nosso viver não seja de modo algum desperdiçado, de maneira infrutífera, de uma maneira, ó Deus, que lhe cause tristeza ao teu espírito. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar os momentos que nós temos, as oportunidades, e desenvolver todo o nosso potencial dentro do teu reino, satisfazendo aquilo, ó Deus, que é a tua vontade. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe assim. E não permita que esta palavra, que esta mensagem venha a ser apagada dos nossos corações, mas antes, ó Deus, que nós possamos refletir sobre ela, guardar esse texto, voltar a esse texto e pensar, ó Deus, com o auxílio e a iluminação do teu Santo Espírito sobre ele. Abençoe os nossos irmãos que aqui não vieram, que eles também possam ser alcançados, ó Deus, pela mesma atuação do teu ser sobre a vida de cada um. É em nome de Cristo Jesus que assim oramos. Amém, Senhor Jesus.